Bom, pessoal, acho que vocês conseguem enxergar aí, né? Eu não estou achando, na verdade, a aula de apresentação no slide. Eu fiz, acabou não sincronizando num outro computador, mas tudo bem. Eu acho que não. Segundo circuitos lógicos, a porta-linha apagou a Tá, tudo bem. Só ninguém dormir aí no fundo, é só apresentar o plano e aí a gente vai pro laboratório, tá? Eu já aviso que essa classe tá com curto. Não era para acontecer isso, mas tudo bem, né? Enfim, não tem problema. A nossa disciplina para esse semestre é laboratório de algoritmos, né? Laboratório de algoritmos, ela obviamente é baseada em cima do quê? Do algoritmo que vocês já tiveram. No semestre passado a gente ainda fazia parte do quê? Do diagrama, vocês aprenderam. Vocês aprenderam a fazer o quê? A trabalhar com português estruturado. Esse semestre não. Esse semestre agora é linguagem de programação mesmo. Correto? O padrão que a gente tem adotado na Anchieta para linguagens de programação, né, para programação logo nos inícios dos semestres, é a linguagem C mesmo. O porquê da linguagem C? Porque é a linguagem, na verdade, que faz você ganhar realmente em lógica. Tá? Então, se você aprender basicamente linguagem C ou C++, não tem outra linguagem que você não aprenda na vida. Cara, assim, a sua lógica de você trabalhar com ela por ser uma linguagem verbosa, chata, cara, qualquer outra linguagem você vai conseguir trabalhar. Tá? Então a intenção, na verdade, não é ensinar uma linguagem de programação para vocês, mas sim trabalhar com lógica. Isso para qualquer linguagem. Tá? Quantas linguagens a gente tem hoje, certo? No mercado? Meu, tem um monte. Tem linguagem que eu nunca ouvi falar na minha vida. Existe. A intenção, mais uma vez, da faculdade é ensinar a parte lógica. A parte mais importante, pelo menos, o que a gente julga. Tá? Para quê? Para que vocês não fiquem presos na linguagem. Aí, o mercado em si, ele vai cobrar, obviamente, qual é a linguagem que está sendo mais usada, ou para aplicação mais esperada, enfim. Se é Java, se é Python, se é C, se é Sharp, meu, não importa. Tá? Mas a lógica em si é, pelo menos, o que é mais importante. Como vocês já viram, até basicamente matrizes, né, já de linguagem C, né? Então aqui a gente vai, na verdade, passar um pouco de linguagem C, mas a gente vai começar a implementar Python também. Python e C, pessoal, apesar de, vamos dizer assim, serem linguagens já antigas, teoricamente, né? São linguagens diferentes. O Python é totalmente orientado a objeto e ainda vocês não têm conceitos de orientação a objeto. Mas tudo bem, dá para a gente trabalhar ela estrutural mesmo, né? A gente vai então começar a comparar. Não é tudo igual, tá? C, vocês vão ver que uma boa parte você perde um pouco de tempo na programação em si. Você é obrigado a declarar uma variável antes da sua utilização. Você já tem que tipar essa variável. Python não. Python você já declara utilizando ela. É uma linguagem mais leve. Só que te deixa mais preguiçoso também. Na hora que você pega Java, por exemplo, você dança, né? Se você costumar muito com Python. Mas, enfim, é uma linguagem como qualquer outra. E serve justamente para quê? Para a gente resolver problema. Hoje, muita coisa é feita em Python, né? Então, sempre a gente vai estar fazendo esses dois paralelos. Antes de até iniciar a minha disciplina aqui, né, a explicação básica do conteúdo, né, que faz parte aí do programa de hoje, né, ter uma aula um pouco mais administrativa. O professor César está dando estrutura de dados para vocês, né? Estrutura de dados em cima da linguagem C. Vocês vão ver C de qualquer forma com ele. E a linguagem dele, por ser estrutura de dados, é um C um pouco já mais avançado, tá?
Então, até a parte de matrizes e vetores, acredito que vocês ainda lembrem aí, né? Passou aí as férias, mas pegando o material vocês conseguem dar uma relembrada, tá? Ele já vai começar a ver ponteiro com vocês, a parte de struct, que a gente viu um pouquinho, né, no semestre passado, mas ele já vai começar a usar bem mais. O struct, para a parte dele, é essencial, não tem jeito. Mas a parte conceitual dele também é bastante forte, tá? Então ele primeiro, creio eu que ele vai começar a explicar como funciona uma árvore, como funciona a pilha, como funciona uma lista. Isso daí é tudo teórico. Beleza, agora vamos implementar. A implementação não é uma coisa fácil, tá, pessoal? Então, assim, se vocês já tinham dificuldade em algoritmos, refaçam a disciplina, mesmo que vocês tenham aí passado, mas tenham dificuldade, refaçam, porque vocês vão precisar, principalmente para a disciplina dele. Esse cara aqui é um pouco mais leve, se for comparar mesmo o conteúdo das disciplinas, laboratório de programação é um pouco mais leve, mas a dele vocês vão precisar usar bastante essa parte lógica, de raciocínio, para resolver problema. Tá? Para que vocês aprendem estrutura de dados? Aí é uma pergunta que vocês têm que fazer para ele, porque ele é o professor da disciplina. Mas eu garanto, se vocês têm muito essa parte de trabalhar com estrutura, todas as outras maneiras de resolver problema baseado no que ele vai apresentar na disciplina, começa a ficar mais fácil. Então, conceitual é muito forte, é muito mais pesado, vamos dizer assim. Mas depois que você aprende, tá, o resto para se resolver fica muito mais fácil. Tá? Eu gosto da disciplina de estrutura bastante, né? Bom, então a gente já vai ver um pouco aqui do conteúdo programático. Essa parte, ambiente, compiladores, processo de compilação, a gente já viu em C, então vai ser rápido, tá? Ó, a gente está trabalhando com DebC, para abrir o programa é aqui, compilar é aqui, beleza, pessoal, e bola para frente, hein? Não vai ser muito tempo que a gente vai fazer. IDE, a gente vai ver o que tem no DebC++ mesmo para a linguagem C. Agora, para Python ainda eu vou ter que dar uma olhada, não sei se o Anaconda está instalado lá. Se ele tiver, a gente vai utilizar o Anaconda como plataforma. E aí dentro da Anaconda tem outras N ferramentas, tá? Então a gente vai ver, geralmente eu estou utilizando o notebook do Python. O notebook, ele é uma interface gráfica web que a gente consegue pegar e rodar o Python nela. Se não tiver, não tem problema, dá para a gente fazer no editor de texto mais simples de todos e botar para rodar. Não vai ser isso que vai impedir a gente de pegar e aprender, tá? Bom, sintaxe, entrada, saída, atribuição, consistência, enfim, tudo que você já viram aí um pouco de linguagem C, a gente vai repassar um pouco e depois vai vir para Python, tudo isso daí, né? Representação de dados, declaração de variáveis, tipos. Declaração de variáveis e tipos você vê bastante em C, porque o C te obriga a ver isso daí. Python, se você já tem, tá, a parte teórica de declaração de variáveis e tipos, Python vai ser a mesma coisa. A diferença é que Python suporta números exorbitantes, tá? Mas números grandes mesmo, tá? Quantas casas tem o valor de π? Quanto? Alguém respondeu aí? 3,1416, lá. Vocês lembram ou não quantos dígitos tem depois? Não, porque é infinito, pessoal, não acaba, tá, o valor de π. Tá. A linguagem C, quer queira ou quer não, quando você declara um número grande desse, tá, vai ter uma limitação. Python vai ter basicamente a limitação da sua memória. Ele trabalha com números extremamente grandes. É uma linguagem muito, mas muito robusta nesse sentido aí. Tá? E tem mini outras coisas que dá pra gente fazer. Mas enfim. Bom, desenvolvimento de programas. Operadores aritméticos e lógicos. Tabela verdade, vocês já viram, né? Provavelmente vocês vão ter que recordar um pouco, né, nas disciplinas que vêm também. Tabela verdade, tá? Em todas as disciplinas que envolvem lógica vocês vão ter, tá? Então a gente não consegue fugir disso. A parte de depuração de programa, parada, marcação, depuração, ver valor, isso daí a gente vê muito em C.
Em Python vai depender um pouco da IDE. Em C também, né? Como a gente já está no DevC, o DevC é um pouco mais completo. Agora, em Python, nem todas as IDEs vão oferecer para vocês isso daí. Tá? Então, dependendo da IDE, se eu tenho uma IDE melhor, beleza, eu consigo fazer. Se não, não tem jeito. Um bloco de notas que você consegue programar em Python não vai ter esse recurso para vocês. Né? Beleza. Parte de vetor e matriz. Vetor no Python, beleza, é nativo dele, né? Matriz em Python não existe tanto esse conceito forte de matriz, é um outro tipo de estrutura que a gente tem. Tá? Em C, beleza, é o conceito dele mesmo. Agora em Python não dá para fazer uma comparação direta, tá? Mas a gente vai ver também. Em Python a gente vai ver outros tipos de estruturas de dados. Fila, dicionário, tupla, correto? A gente vai ver esses tipos que ele trabalha. Quando a gente está trabalhando com dados, o Python nessa parte ele é melhor para manipular dados do que o C, tá? Ele é mais rápido, ele tem mais agilidade, a gente tem mais agilidade para poder estar tratando os dados em si. Tá? Procedimentos e funções, parâmetros por valor e referência, escopo de variáveis, isso daqui a gente viu um pouco em C, correto? A gente vai reforçar. Na disciplina do professor Célio, estrutura de dados, procedimento e função, é obrigatório vocês saberem. Tá? Não tem jeito, tudo que vocês vão montar basicamente vai ser função, procedimentos algumas, função muitos. Lá, se não me engano, tem um tópico que é recursividade. O que é recursividade? É uma função chamando a própria função. Tá? Em C, isso é um recurso muito poderoso. Pouquíssimas linguagens conseguem trabalhar tão eficiente quanto C. Tá? Nem o Python consegue. Ok? Mas vão ter. Então, se é uma função dentro de outra, chamando a própria função, você vai ter que saber o conceito de função. É obrigatório, não tem o que fazer. Tá? E aí, logicamente, função em Python, função em C, função e procedure em Python tranquilos. Em Python tem outras coisas que são legais que o C também não tem, tá? Que são as funções chamadas lambda. A gente vai ver. Lambda é uma função que não tem nome e ela pode ser utilizada. Se você vê visualmente, é difícil você ler um código lambda, né? Mas depois que você entende o conceito dela, é muito mais fácil você programar dessa forma. Tá? Então tem coisas, obviamente, que na parte de Python é mais moderno, vamos dizer assim. Conceito de utilização de ponteiro, pessoal, isso daqui provavelmente a gente não veja, a gente vai ver assim, poucas coisas. Em estrutura de dados é o que vocês vão ver realmente, ponteiro. Tá? Quando vocês começarem a declarar fila, pilha eu acho que já dá para ver, é um dos primeiros conceitos lá. O ponteiro vai ser obrigatório, não tem como fugir em estrutura de dados. E aí vocês vão começar a entender realmente como funciona a memória, o processo de alocação de memória de uma máquina. Quando o Windows dá erros lá de memória, tela azul, né? Agora não sei se a tela é azul, faz tempo que eu não vejo uma tela azul de Windows, mas provavelmente é uma instrução inesperada que está acessando lá um lugar da memória que não se deve. Tá? Coisa que o Java, o C Sharp, isso daí eles já fazem automático, você não precisa se preocupar com isso. Em C você tem que se preocupar, porque o C entende que, você programador sabe utilizar a linguagem, então faz o que você quiser. Tá? O Java e o C Sharp ou o .NET já não. Deixa que eu cuido disso daqui, porque isso daqui é muita coisa para o usuário. Então são conceitos diferentes. O Python é orientado a objeto, então ele já tem um pouco dessas proteções aí. Tá? E no final da disciplina a gente vai ter o que? Manipulação de dados em SQL com Python. Vai ser pouco, por quê? Porque ainda vocês não vão ter nem a parte de SQL, eu vou dar o SQL mínimo necessário só para vocês fazerem inserção, alteração, exclusão e um select asterisco from, mais nada.
Tá? Por quê? Porque a disciplina de banco de dados, obviamente, não está aqui dentro. Então, não tem nem como eu dar selects lá mais avançados para vocês ainda. Mas, para pelo menos vocês saberem, dá para pegar e conectar alguma coisa dentro de Python fácil. Tá? E Python, pessoal, tem N bibliotecas para N banco de dados. Os relacionais, os mais importantes, SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL, você conecta todos. Tá? Todos têm conectores aí para você pegar e manipular a linguagem. Todos, sem sombra de dúvidas. Tudo bem até aí? Então, esse vai ser o nosso conteúdo programático. Tá? Relação a provas. Ó, como que fica mais bonitinho nos slides, né? Mas, enfim. Provas, pessoal, esse semestre, o Anchieta, na verdade, eles começaram a fazer a instituição de semana de prova oficial. Correto? Então, para todos os cursos, não só para o nosso, vai ter lá a semana da prova 1 e ter a semana da prova 2. Vai ter a semana da prova sub e vai ter a semana do exame. Exame já era oficial, né? Mas a semana da prova sub 1 e 2 não era. Bom, no nosso caso, dia 17 de abril já vai ser a prova 1. Tá? Não é tanto tempo, a gente já está o quê? Na primeira semana de março, né? Ó. Primeira semana, no dia 6, né? Ó. Então essa é a nossa primeira aula. Daqui a umas 7 aulas, mais ou menos, 8 provas. Tá? Acho que deve ser isso, umas 7. Depois, ainda vai ter feriado, dia 1º, né? De maio a gente não vai ter aula. Aí é institucional mesmo. Correto? Depois, prova no dia 5 de junho. Beleza? Prova 2. Depois, prova 3, é a prova supletiva ou a prova sub, né? Aqui já na próxima semana. Depois, geralmente, essa semana aqui, a gente não tem basicamente conteúdo, ou se tiver, é mais para quem tem dúvida referente à parte de exame. E depois o exame vai ser no dia 26, que a gente tem. Então vai ser no mesmo estilo do semestre passado? Vai ser no mesmo estilo do semana passado e para quase todas as semanas, pelo menos umas 6, 7 semanas aí, vocês vão ter exercícios para integrar, né? Entregar, pessoal. Tá? Então vai ser lá no EAD, entrega. Semana dia 29. Semana do dia 29 de junho? Não, de mês. Tem. Isso daqui, ó, provavelmente isso daqui consuma 2 aulas, tá? Para dar a parte de conexão, explicar o comando, então, enfim, isso daqui vai 2 aulas esse conteúdo aqui, tranquilamente, tá? A não ser que a gente consiga realmente correr com a disciplina, mas eu não tenho certeza. Essa matéria é mais prática? É só prática, não tem teoria, cara. A prova vai ser o mesmo sistema? A prova provavelmente eu dei o mesmo sistema, mas também a parte de implementação, não sei, agora vai ser algumas coisas. Como que era fazer a divisão de nota? Porque eles fizeram 60 e 40. Não, na verdade assim, 64, vocês têm disciplinas online, não tem? Então, as disciplinas online, elas são esse estilo ainda, 60 e 40. Com relação às nossas, pessoal, ainda a gente tem a prova 1, prova 2, trabalho e prova pluri, tá? A pluri não está mostrado naquele calendário lá. Por quê? Porque a pluri é só do nosso curso. Os outros cursos têm alguma outra forma de avaliar, mas o nosso está instituído, a gente tem, então. Vai ter pluri? Tem pluri, não cai fora não. Professor, todos os outros professores passaram do sistema de avaliação. Sem pluri. Cara, vão ter que mudar, eu tenho certeza. 60, 40, falou que agora, por ser tudo internet, tem que ser assim. Então, tudo internet é no sistema do quê? Quando vocês têm aula online. Não, mas não presencial isso não. Presencial mesmo. Tipo entregar atividade no próprio site. Então, o nosso também. O nosso vai ter as atividades online, que são aquelas 20 horas que a gente comentou logo no início. Isso vai ter de qualquer jeito, mas não quer dizer que aquilo esteja associado a uma nota, tá? Vocês vão entregar atividade, às vezes, sem valer nota. É mais para vocês cumprirem o quê? Cara, carga horária. Tá?
Eu vou fazer o seguinte, eu confirmo com o Luchini, tá? Certinho isso daí, cara, mas pelo que a gente tem institucionalizado, a não ser que eles mudaram isso, e não é um processo tão fácil mudar no meio do curso. Se o nosso curso estivesse no primeiro semestre, beleza, daria pra gente pegar e fazer as alterações. Os seus já estão basicamente o quê? Já passou um ano, cara. Tudo isso daqui, toda essa parte, por exemplo, quando a gente tem uma estrutura de curso, é enviado para o MEC e aprovado, cara. Para mudar isso daí, cara, você vai ter que justificar para o MEC. Por que vocês estão mudando? A não ser que eles fizeram isso, tá? Sinceramente. Então pode ser que, por exemplo, eles todos falaram da prova, uma que vale peso 4, outra peso 6, então pode ser que, tipo, por exemplo, a de peso 4, em vez de ser uma prova valendo 10, ele faz com um trabalho valendo 5, ou a prova valendo 5 dentro desses 4. A instituição, ela sempre pede para quê? Para a gente ter no mínimo 3 instrumentos de avaliação. Tá? Podendo ser uma prova, um trabalho em grupo ou uma pesquisa, ou 2 provas e um trabalho, é sempre 3. 2 eles não recomendam, então isso daí já está meio estranho. Tá? Se eles já estão dando uma prova só de 60 e 40, cara, é muito pesado, meu. Imagina ir mal numa de 40%. Beleza. Isso não é a prova em si, eu acho que é só tipo um cálculo, né? Não é só 2 provas, tem dentro dos 40% da nota 1 é trabalho. Tipo, na primeira semana de avaliação, que vale 40%, eles utilizam os 40%. Ele falou que agora é tudo assim. Tanto que o professor de cálculo passou isso, que é do de engenharia. Tudo assim, pelo menos para ele, 3 professores diferentes. Cara, eu vou conversar com o Luchini e ele vê certinho esses dados para vocês. E eu repasso de novo. O que eu tenho de informação para a turma presencial que ainda estava valendo. Nenhum deles confirmou a Pluri. Não, porque a Pluri sou eu que organizo, né? E eu não passei para ninguém ainda. Tá? Se não tiver, beleza, não tem. Isso daqui era inclusive uma das coisas que eu ia colocar. Geralmente a Pluri fica numa das minhas disciplinas. Aí uma dessas daqui provavelmente eu teria que encaixar, né, na verdade. Tá, vamos ver. Se não tiver, beleza, não tem e boa. Beleza. Então, esse, na verdade, pessoal, é o conteúdo programático que a gente tem, mais ou menos as datas. A gente vai ter o Canvas lá pra gente na nossa disciplina, tá? Mas até agora não abriram nenhuma das 2 disciplinas que eu tenho. Eu sempre peço para abrir logo no começo do semestre, mas esse semestre ainda está um pouco demorado aí esse sistema, né? Não sei o que mudou, na verdade, lá, mas é administrativo. Né? Não, mas o problema assim, não é o Canvas, o problema é não ter aberto a disciplina. Isso daí é uma coisa, é operacional. O sistema é bom, o sistema não tenho nem dúvida disso daí. Tá ok? Bom. Vamos lá. Só mais alguns detalhes aqui, pessoal. Pior que aqui. Vai estar aqui mesmo, sincronizou o que eu queria, mas tudo bem.
Ó, em Python, eu não estou com o Jupyter Notebook aqui, mas eu estou com o instalador. Depois, se não tiver lá no laboratório, eu pego e abro para vocês. Editar. Cara, não consigo abrir ele com o bloco de notas. Ó, isso daqui, pessoal, é o código do Jupyter Notebook, tá? Logicamente, o Jupyter Notebook, ele é o quê? Ele é um ambiente web. A gente não vai precisar ficar colocando o quê? A parte aí dessa codificação em JSON. A gente vai ver o básico, obviamente, dele. A gente consegue ver bem como a linguagem trabalha, o Python em si, né? Mas o Python ele é muito flexível. Ele tem desde console, desde web, enfim. Tá? A gente consegue rodar ele em N ambientes diferentes. Tá? Um deles vai ser o quê? O Jupyter Notebook, a gente vai abrir ele em web. Depois eu vou fazer a instalação aqui nesse notebook, o meu não tá instalado, mas o código dele, no fundo, é isso daqui. Tá? Lógico, aqui tem um monte de coisa aqui, ó, que está em JSON, que ele está colocando chave e valor, né? Por quê? Porque ele, no próprio arquivo ele já está guardando um monte de configurações. Para a gente, ó, vai ser algumas coisas. Source, esse é um comentário classificado por print, tá, ó. Então são alguns comandos. Tudo que vocês viram em C, daquela parte lá de impressão, no Python é muito mais fácil. Muito mais fácil. A forma de utilização do Python é mais fácil que C. Mais fácil, cara. Eu acho, pelo menos. Tá. Quando você... Mas não é só variável. Variável é o mínimo dos detalhes, cara. Por exemplo, quando você quer fazer a impressão de um aspa simples dentro da linguagem C, como que você tem que fazer? Vocês lembram disso daí? Não tentaram? Vocês têm que dar um printf, vocês têm que colocar, se eu não me engano, 4 aspas simples para poder pegar e imprimir, cara. Aspa simples. Aspas, 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 aspas. Beleza. No Python, não. O Python, ele aceita tanto aspas simples quanto aspas duplas. Você quer imprimir aspas simples? Coloca aspas duplas para ser o delimitador. E coloca o simples dentro do que você quer imprimir. Você quer imprimir o aspas duplas? Coloca o aspas simples como sendo delimitador. E coloca o aspas duplas dentro para ele imprimir. Cara, é muito, mas é muito legal a linguagem. Tá? Vocês vão ver, isso daí a gente vai ver logo no início. Python tem algumas coisas o quê? Né? Que realmente não dá para comparar com a linguagem C. Python ele é orientado a objeto totalmente. Quando a gente começar a ver a parte de vetor, putz, vetor é igual Java, cara. O nome do seu método, o nome do seu vetor, ponto o nome do seu método que vai fazer alguma coisa. Em C não existe isso, você tem que fazer tudo. Tá? Ou já utilizar uma função da própria biblioteca padrão lá do C. Né? Python, basicamente, importou a biblioteca dele, já é o padrão que ele trabalha. Tá? Então, tem muita coisa assim, muito mais fácil que você faz em meia linha em C, que está fazendo em 5, 6 linhas. Tá? Mas, enfim, a linguagem C ainda é a linguagem principal. Tá? Sabendo ela, você consegue sair de qualquer situação. Tá? Principalmente depois de programar com Python fica muito, muito fácil. Tá, ok? Pessoal, perguntas? Dúvidas? Tá? Então, eu fico devendo aqui nessa aula aquela confirmação da parte do quê? De pontuação e realmente se vai ter ou não a parte de prova pluri. Tendo, ela vai valer 2, como ela sempre valeu, tá? Nos semestres anteriores aí. Não tendo, beleza, a gente vai lá e rebalanceia essas notas novamente. Mas, enfim, acredito que tenha, porque o que a gente tinha de 40 e 60 seria para disciplinas realmente não presenciais, as online. As presenciais, pelo menos, não falaram nada para nós.
Todas as aulas no laboratório? Vão ser todas as aulas no laboratório. E o nosso lab, pessoal, é o lab 17, tá? Esse semestre eu não consegui pegar o 18 que fica para essa. Fica do outro lado. Fica do outro lado ali, perto do banheiro feminino, né, no caso lá. Ou mais perto do banheiro feminino. Não vai ter aula aqui mesmo. Não, basicamente vai ser lá. Já entra e já fiquem. Já podem ir direto para o laboratório sempre. Tudo bem aí, pessoal? Mais perguntas? Não? Por que a gente escolheu Python ao invés de qualquer outra linguagem? Alguém já programa em Python? Mais ou menos? Linguagem de hacker, pessoal. Python. Agora dá para ir servidor, né? Hoje, qualquer instalação Linux padrão que vocês têm, o Python está embutido. Tá lá, qualquer instalação Linux padrão das mais atuais, o Python vai estar embutido. Tá? Ele é multiplataforma, ou seja, se você fez o seu código, né, desde que seja multiplataforma também, é um Windows, você consegue portar para Linux, você consegue portar para FreeBSD, você consegue portar ele para Unix, correto? Então, basicamente, problema de sistema operacional você não tem em ficar utilizando ele, tá? Ele é uma linguagem baseada ele é uma linguagem que pode ser colocada como uma linguagem de script, né? Você faz realmente um texto, vamos dizer assim, e ele começa a executar linha a linha, ou você pode pegar e programar orientado a objeto nele. Hoje, a partir da versão 3 do Python, ele é orientado a objeto. Então, você consegue criar classe, colocar herança, criar método, fazer polimorfismo. Tá? Então, se você quiser criar sistemas gigantes, você consegue utilizar tudo isso daí. Ainda vocês não sabem esses conceitos, mas na hora que vocês aprenderem, vocês vão ver que tem muita vantagem. Tá? É uma linguagem que gera outras linguagens. HTML, por exemplo, dinâmico, cara, hoje é muito feito em Python. Raspagem de dados, o que é isso? Raspagem de dados ou web scraping? Sabe toda essa informação que a gente tem na internet? Que está tudo desorganizado e geralmente lá vai ter código HTML, com tabela, com JavaScript, com, enfim, N outras linguagens da web. Por console, você consegue ir lá e pegar um dado de um determinado site e trazer para você. Tá? E isso por quê? Porque Python tem bastante biblioteca. Se conecta em um URL, consegue fazer leitura. Tá? Então você consegue transformar tudo isso em dado tabular. Tá? E aí vem as partes mais legais, né? A parte de mineração de dados. Tem muita biblioteca em Python que faz isso daí para você. Hoje, Big Data. Tá? Eu quero conectar hoje, sei lá, no Facebook ou lá no Twitter e começar a analisar determinado período de uma determinada empresa ou que tenha hashtag tal nesse período. Com Python você consegue fazer. Tá? A parte de inteligência artificial, que hoje é o que está mais quente aí, né, em computação. A parte de visão computacional. Vocês sabem aqueles vídeos lá que eles ficam mostrando que reconhece que é uma maçã, que reconhece que é um gato, que é um cachorro? Vocês já viram esses vídeos aí? Que linguagem que os caras usam? Python, cara. Tá? Lógico, tem as bibliotecas corretas, né? Scikit-learn para poder estar fazendo isso daí. Rede neural, quando eu tenho problemas mais complexos, né, a serem resolvidos, rede neural também. Hoje é Python e R. R também é bastante utilizado, mas o Python está mais forte. Correto? Então, Python para essa parte tem muito, mas é muito incentivo de o quê? De comunidade, que faz a biblioteca e disponibiliza para os outros estarem utilizando. Tá? A parte de análise de fraude de cartão de crédito, por exemplo, que é bem clássico que a gente tem, tá? É Python. Você consegue fazer toda essa parte de análise em bibliotecas específicas também.
Tá? Então, assim, é uma linguagem muito, mas muito quente hoje. Pode ser que ela viva, pode ser que ela morra, a gente nunca sabe, né? O Java, até alguns anos atrás, 10 anos atrás, era o alvo das linguagens, né? Hoje, já não é só ela mais sozinha. Tudo bem, Java é muito forte ainda, né? Não tem nem como falar. Java, para qualquer tipo de sistema que tenha realmente muito acesso, vai ser feito em Java. Todos os sistemas federais, basicamente, são feitos em Java, né? Agora, declaração de receita, declaração de imposto de renda, cara, é em Java aquilo lá, não tem como não ser, né? Ser multiplataforma. Tá? Então todas as linguagens aí têm a sua parcela de mercado, mas Python hoje está sendo muito, mas muito utilizado mesmo, né? E não resolve todos os problemas do mundo, tá, pessoal? Não dá só para aprender só ela sozinha lá, tudo bem. Resolve bastante coisa, mas a parte ainda de web, JavaScript é um cara forte, né? Aí vai ter os outros, React, JS Node, né? SJ Node, sei lá como que é. E N outras linguagens de web que realmente aí formam essa plataforma que a gente tem. PHP, né, que é forte ainda. Tudo bem? Então, assim, o nosso mundo em si, né, não vai ser só uma linguagem, o nosso mundo vai ser N. Qual vocês vão estudar? Vocês vão pegar e decidir. Aí eu gosto mais de Python, eu gosto mais de C, eu gosto mais de C#, enfim. A linguagem não importa tanto. É importante vocês saberem pelo menos uma com profundidade. Uma, tem que saber bem mesmo. As outras vocês conseguem depois pegar bem mais fácil depois. E eu gosto de Microsoft, tá? Infelizmente, não sou muito do software livre, não. Para mim, você vai usar, você tem que pagar mesmo. Tá? C# para mim é uma linguagem, excelente. Tá? O Python e o R, no caso, a Microsoft adotou nos produtos dela. Então, assim, são linguagens que eu, pelo menos, não vejo problema em aprender. Se a Oracle, se a Microsoft adotar nos produtos dela, cara, é uma linguagem forte, é uma linguagem de mercado, né? A Oracle e a Microsoft nessa parte, a IBM também e outras, né, são muitos referenciais do que? De tecnologia. Por quê? Porque eles alavancam mesmo, eles puxam muito, né? Então, se a Microsoft colocou o R e o Python dentro do SQL Server, putz, cara, então pode confiar que essa linguagem vai ser bem utilizada. Se está no produto dos caras, tá? Então, beleza. Mais perguntas ou dúvidas? Tranquilos? A gente vai lá para o laboratório então, pessoal. Lab 17. Tá?